Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos para a nossa oração, para a nossa reflexão, neste segundo domingo do tempo comum da nossa liturgia. Esse ano quem vai nos acompanhar é o evangelista Lucas. Embora hoje, com o evangelho das bodas de Caná, estamos com o evangelista João, no capítulo 2, versículos 1 a 11. Tempo comum quer dizer, é o tempo em que a igreja vai se aplicar em estar com Jesus, aprendendo com Ele, acolhendo seus gestos, percebendo, a sua pregação, que vai anunciando o reino e também nos comprometendo. Mas hoje nós vamos lá em Caná da Galileia. E diz o Evangelho que naquele tempo lá houve um casamento. E a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Meus irmãos e minhas irmãs, como já dissemos, estamos iniciando o tempo comum da nossa liturgia. É a caminhada da comunidade cristã que tem sempre como centro o mistério pascal de Cristo. Tempo, portanto, da experiência de Jesus e com Jesus. Tempo de aprendizado para o discipulado, para a missionariedade, alimentados pela palavra de Deus e pela Eucaristia. É aí que a comunidade cristã se alimenta, sobretudo. Alimento que a leva a praticar o amor mesmo que Jesus praticou. O evangelho proposto para o início do tempo comum é o das bodas de Caná, que nos reporta ao livro do Gênesis, mais precisamente à semana da criação, onde o ser humano, homem e mulher, foram criados no 6º dia para a aliança e a comunhão com o Criador. Como num verdadeiro matrimônio, ferido pela infidelidade do ser humano em relação ao seu Criador. Nas bodas de Caná, Jesus inicia uma nova humanidade, com uma nova aliança, onde Ele mesmo é o cordeiro, onde Ele mesmo é o esposo. A festa de casamento, com a presença de Jesus, de seus discípulos, de sua mãe, apontam o itinerário do seu ministério, que terá a expressão máxima na sua hora. Qual hora? A hora da cruz, com a sua morte e a sua ressurreição. Há toda uma simbologia, meus irmãos e minhas irmãs, presente no Evangelho que acabamos de ouvir.
e que vai nos ajudar a compreender as ações de Jesus. Primeiro, na Bíblia, o casamento é sempre símbolo da aliança. Símbolo da aliança. Ser infiel à aliança, ser infiel a Deus, é o mesmo que prostituir-se. Segundo, quando a mãe de Jesus, vendo o apuro dos noivos, diz a ele, o filho, que eles não têm mais vinho, mais do que a falta de uma bebida, é preciso compreender que a antiga aliança caducou. Não vigora mais. Terceiro, as talhas para os ritos de purificação que estão vazias o comprovam. E os ritos de purificação não são mais a condição para que as comunidades se tornem a esposa do Cordeiro. Quarto, quem é a nova aliança então? A aliança definitiva, onde toda a humanidade se encontra com alegria? É o próprio Jesus, simbolizado no vinho novo, em abundância e de ótima qualidade. Se formos ao Cântico dos Cânticos, na Sagrada Escritura, veremos toda a simbologia do vinho, sobretudo em relação ao amor. Quinto, o vinho antigo não conta mais. Sexto, o vinho em abundância, mais de 600 litros, aponta para a chegada dos tempos messiânicos. É na cruz que Jesus vai demonstrar todo o seu amor, amor sem limites. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante notar que no episódio de Canaã não aparece a noiva. Como entender um casamento sem noiva? A mulher que aparece no texto, a mulher única que aparece no texto, é a mãe de Jesus, que é também uma figura simbólica que aponta para quem? Para todos os que se conservam fiéis a Deus, na expectativa da realização das promessas messiânicas, das promessas do Messias. Assim vamos compreendendo Jesus como o verdadeiro esposo de toda a humanidade, inaugurando novas relações que dão sentido à vida das pessoas, deixando para trás os ritos de purificação que não podiam criar relações de alegria, de liberdade, relações redentoras. Jesus não sobrepõe uma aliança sobre a outra. É o que nos demonstra o vinho novo, que não provém das talhas de pedra para os rituais antigos, para a purificação, mas dele mesmo, de sua graça, de sua vontade, superando assim o esquema da lei. Nas bodas de Canaã, Deus e a humanidade são chamados a viver relações de pura gratuidade. Como já dissemos, a abundância do vinho aponta para os gestos concretos de Jesus, levados às últimas consequências. A cruz, por exemplo. Foi lá que ele derramou todo o seu sangue, aquele vinho redentor, que toda a humanidade sorveu, não é? Aquele vinho caído aquele sangue caído sobre a terra. Em Canaã, como vimos, ele manifesta a sua glória, revela o seu projeto de vida e liberdade. E mais uma vez dizemos, vida e liberdade que terão a sua plenitude na cruz, na sua hora, a sua hora definitiva. Podemos também, simbolicamente, fazer uma pergunta. Nosso relacionamento com Jesus é marcado pela alegria, é marcado pela fidelidade? Ele é verdadeiramente o vinho novo que alegra nossas vidas, nossos relacionamentos? Qual o significado dele para nós?
Nossa relação com Ele leva a quê? Onde? Nos conduz para onde? Vamos acolhê-lo sempre. Vamos perceber que sem Ele, nossa vida não tem alegria. Ou se tem, será muito passageira, muito frágil. Mas a alegria com Ele é a alegria que dura para sempre. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.